Os pregadores de hoje estão anunciando Jesus, porque só existe, para nós católicos, só existe um Senhor, só existe um Salvador, só existe um caminho, uma verdade, uma vida: Jesus de Nazaré. Aqueles que fazem uso da pregação, aqueles que fazem uso do microfone, do púlpito, dos palcos, estão anunciando o nome daquele que salva? Ou estão anunciando a si mesmos, anunciando doutrinas diferentes, anunciando evangelhos diferentes, anunciando coisas que não são de Deus? Às vezes, até mudam a pregação. Não, eu não posso falar do inferno, porque vai assustar o povo. Eu não posso falar de pecado, porque o povo pode se incomodar. Eu não posso falar de penitência, de salvação, de conversão, porque as pessoas podem não voltar mais na igreja. Então eu vou pregar o quê? Aí vou pregar prosperidade financeira, vou pregar somente o amor, pregar somente cura, milagre, porque aí a igreja vai ficar cheia. Mas o evangelho fica mutilado? O evangelho fica desprezado? Jesus Cristo não media palavras para anunciar o reino? Então a fé vem da pregação, porém a pregação tem que ser alicerçada em Jesus, firmada em Jesus. Quem apresentar outro caminho que não seja o caminho de Cristo, podem fechar os ouvidos. Se alguém pregar algo que não seja pregado por Cristo, podem tapar os ouvidos, porque não vem de Deus. Mas uma coisa interessante que São Paulo vai também dizer na primeira leitura de hoje. Olha que coisa interessante. Então eu pergunto, será que eles não ouviram a pregação? Aqui ele se refere às pessoas que escutaram e não creram. Mas padre, será possível que alguém ouça falar de Jesus e não acredite nele? É possível, se tiver o coração fechado. Meus irmãos, tem um ditado que eu gosto muito de falar para as pessoas, que diz o seguinte: tem gente que vê e não enxerga. Tem gente que escuta, mas não ouve. O que é que significa isso? Uma coisa é eu entrar nesta igreja tão bela, tão linda, tão bem construída, e simplesmente ver. Eu vi que ali tem um vitral, eu vi que ali tem uma porta, eu vi que ali tem um crucifixo, mas será que eu estou enxergando o mistério que está por trás daquele vitral? O mistério que está atrás daquele presépio? Porque uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. Uma pessoa com o coração fechado pode entrar numa igreja como essa e não se sentir tocado, porque entrou simplesmente para ver, para tirar uma foto, mas não conseguiu enxergar o mistério de Deus em cada detalhe. A mesma coisa são aqueles que escutam, mas não ouvem. Está escutando porque tem ouvidos, mas não está prestando atenção. Quantas vezes na missa o evangelho está sendo anunciado e a pessoa está no celular, respondendo o WhatsApp? Está escutando, mas não está ouvindo. Deus está falando, mas a pessoa não presta atenção. Então, cuidado, para que o nosso coração não se endureça.
O Evangelho está sendo pregado todos os dias na TV, no rádio, nas redes sociais. Muitas vezes eu vejo e não enxergo. Escuto, mas não presto atenção. E aí Jesus vai nos dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra o coração e ouça. O Evangelho, veja que coisa interessante. Jesus chama André. Jesus chama Pedro. Jesus chama Tiago e João. Imediatamente, eles deixam tudo e seguem Jesus. Por que eles seguiram Jesus? Porque eles ouviram com atenção. Eles conseguiram enxergar naquele homem um mistério. Porque não é normal. Imagine, você está sentado na rua, passa alguém e diz: vem comigo. Você vai? Não. Como é que eu vou seguir um estranho? Como é que eu vou deixar o meu trabalho, deixar a minha casa, deixar tudo e seguir uma pessoa? Se André deixou tudo para seguir Jesus, foi porque ele percebeu naquele homem, não somente um simples homem, ele conseguiu enxergar o mistério. Ele conseguiu compreender aquela voz, a voz que dá vida, a voz que dá sentido à nossa existência. Ele conseguiu compreender Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz de Deus. Não ouvir aquilo que o mundo está dizendo, não ouvir aquilo que as ideologias estão gritando, mas ouvir somente aquela palavra que não passa. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Que Santo André interceda por nós. Amém.